Irmãos, hoje nós estamos começando uma série nova que eu vim colocando no meu coração. Vocês sabem que eu procuro sempre estar ouvindo o que está acontecendo ao redor, conversas, pensamentos, preocupações, e fico matutando lá, eu sozinho na minha vida, andando por aí, no meu trabalho. E às vezes eu falo, acho que estamos na hora de falar sobre esse assunto também, talvez trazer uma palavra sobre isso. Essa nossa série nova se chama O Lugar Mais Seguro da Terra. Nós vamos ter 3 episódios, talvez 4 episódios, 3 com certeza. O primeiro deles é sobre sermos edificados nesse lugar. O segundo é sobre sermos restaurados, se não falha a minha memória. E o terceiro sobre sermos transformados. Mas tudo gira ao redor dessa ideia de um lugar mais seguro da terra. Tá bom? Esse é o nossa base, nosso foco. O texto de hoje que nós vamos usar está em Mateus 16. Vocês podem ver aqui que eu estou usando a minha Bíblia nova. Ganhei de presente do Dia dos Pais. Muito bem, parabéns para mim. Eu ia usar ela só ano que vem, porque eu comentei em casa 2 coisas. Que eu queria uma Bíblia com capa de couro, eu ia ver se ia mandar encapar uma outra Bíblia minha. Né? E também eu falei que ano que vem eu ia fazer uma outra leitura, que eu vi que era um ano que eu precisava trocar de Bíblia de novo, para começar a riscar de novo uma outra Bíblia, né? Que a minha atual já está bastante riscada. Aí o pessoal ouviu, eu acho, e ficou lá matutando e comprou essa já de presente. Eu trouxe hoje para mostrar para vocês. E porque elas insistiram também. Usa hoje, pai, já. Inclusive meus textos não vão bater muito aqui, talvez, hoje. Parênteses, já que eu já abri, já estraguei aqui esse começo da minha pregação. Eu vou falar uma coisa para vocês aí que é totalmente assim... Você receba e você faça o que você quiser com isso que eu vou te falar. Mas eu queria incentivar vocês por um período, com uma estratégia, vocês que, como eu, usam bastante o celular, trazerem suas Bíblias físicas para a igreja. Por alguma razão... Quem está com a Bíblia aí? Mostra a sua Bíblia. Olha lá, tem gente que tem... Ainda temos alguns remanescentes. Por isso que eu falei, receba isso como você quiser, tá bom? Não tem nenhum misticismo nisso, mas alguma coisa me diz que a nossa fé é trabalhada também quando a gente carrega esse livro. Então, assim, sem misticismo nenhum, sem loucura nenhuma, só pensa a respeito disso. Andar com a sua Bíblia, trazer ela, o livro que você se dedica em casa, o livro que você se debruça nele. Pode continuar usando o celular, anda com ele na rua. Você não vai andar com a Bíblia na rua o tempo todo, certo? Você vai andar com o celular. E de novo, sem constrangimento. Você não vai ser acuado se você aparecer aqui com o celular, com o iPad. É só uma dica. Faz a experiência. Às vezes isso acaba sendo um instrumento que Deus usa também para você, na sua fé, na sua caminhada. Tá bom? Fecha parênteses aí, sem constrangimento algum. Vamos lá, para o texto. Mateus 16, versículos 13 a 20. Vou ler o texto primeiro, depois a gente começa a conversa. Mateus 16, 13 diz assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Outras traduções dizem as portas do inferno, outras traduções dizem as forças da morte não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra não será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. 2 comentários rápidos aqui sobre esse texto. Não é sobre Pedro. O texto é sobre Cristo.
E não é sobre um encargo apenas para Pedro. É um encargo que Jesus está trazendo para Pedro e aos discípulos na conversa com Pedro. Tá bom? Então guarda isso aí, um pormenor da nossa conversa. E também o fato de que talvez alguns estranhem quando Jesus diz, não conte a ninguém. Jesus estava numa caminhada muito bem planejada e muito obediente àquilo que o Pai queria que ele fizesse. Então, se não é a hora de eu ter exposição, não é a hora de eu ter exposição. Essa é a hora de eu estar com vocês. Porque depois que Jesus falou, pode contar, vocês sabem o que aconteceu, né? Não teve mais como ficar com os discípulos, a coisa virou uma confusão, a coisa vai para outro rumo. Então Jesus fala, agora é o tempo onde eu estou aqui para estar com vocês, para formar vocês, para que vocês me conheçam profundamente, para que depois, Jesus já estava pensando lá na frente, que eles não sabiam, né? Para que depois vocês tenham o que compartilhar. Para que depois vocês possam falar como quem conhece, não como quem ouviu falar quem eu sou. Tá bom? Esse texto e essa série também é interessante, casa muito bem até com a nossa atividade de semana que vem, vocês vão perceber isso, porque o que nós queremos que as pessoas percebam é que existe de fato um lugar seguro na terra. Quando você olha para fora, o mundo está numa confusão, desculpa a palavra, lascada. Sim ou não? A gente sente essa pressão, né? A pressão está no ar. Você acompanha notícias, é muita confusão. Nós vivemos em tempos de muita confusão. E as pessoas estão, de fato, em busca de um lugar seguro. Será que existe esse lugar seguro? Um refúgio para onde elas possam encontrar paz, onde elas possam encontrar propósito, onde elas possam encontrar esperança. Infelizmente, o lugar seguro que Deus criou, a sua igreja, ela inclusive tem recebido uma fama nos dias atuais. Escândalos que ocupam as manchetes de muitas vezes das igrejas, de assuntos ligados a igrejas, assuntos ligados a líderes, abusos espirituais, às vezes abusos sexuais, manipulação emocional, manipulação financeira. É claro que isso não é a maioria das igrejas, mas não é nem de longe a maioria, mas também não é poucas igrejas. É uma realidade. É ganância travestida de visão espiritual. Exploração da fé. Gente que sem escrúpulos, líderes que usam o nome de Deus como fachada para o seu próprio benefício. E se o mundo precisa de um lugar seguro, quando eles olham às vezes para a igreja também não parece um lugar seguro. Isso só era motivo de choro, deveria ser. Como é que era no Antigo Testamento? Rasga as vestes, põe cinza na cabeça e sai andando triste. Fala, que você está triste? A igreja não tem sido aquilo que ela poderia ser e deveria ser. Encontrei pessoas essa semana que têm medo da igreja. Conversei com pessoas essa semana, eu não estou falando que eu conversei, tá? Hipoteticamente, é você andando. Né? Conversei com pessoas essa semana que, se eu falo em igreja, ele dá 3 pulos para trás e fala, Deus me livre. Olha como que isso é estranho, não é? Isso é muito estranho. A pergunta então fica, será que existe ainda um lugar seguro? Eu acredito que sim. Como que a gente define esse lugar seguro? Como é que a gente pode pensar num lugar seguro? Eu me volto para as palavras de Jesus quando ele diz no versículo 18, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja tem dono, a igreja pertence a ele. Esse é o fundamento para nós entendermos como nós construímos esse lugar seguro, onde as pessoas vão de fato conhecer a Cristo. Nós estamos nesse momento difícil da história da humanidade. O mal se tornou uma coisa comum, espalhado, às vezes banalizado, como não sendo algo que precisa ser cuidado ou ser observado, em alguns casos normatizado. É legal fazer a coisa errada. É legal fazer a coisa errada. Estava fazendo uma pesquisa, nós somos hoje mais ou menos, sabe quantas pessoas nesse planeta? 8 bilhões. O último número que eu vi na pesquisa.
E eu peguei esse número porque quando eu estava falando assim, né, o mal está generalizado, que eu vou falando, eu vou tentando escrever meu texto aqui, e eu fico pensando que eu estou falando comigo mesmo, né? Aí uma vozinha fala assim, mas será que está tão mal assim? Será que não é só sua impressão? Será que não é só porque tem mais notícia? Será? Né? E eu pensei o seguinte, tem mais notícia, tem mais coisa acontecendo. Mas existem algumas metáforas, e uma delas veio na minha cabeça, é daquilo que sobe até o Senhor, como voz. A Bíblia diz que a gente é o bom perfume de Cristo, né? Que a gente vê exalar o perfume de Cristo, mas quando é o mal que está reinando na nossa sociedade, o que é que cheiro que sobe até as narinas de Deus? 8 bilhões de pessoas. Se a gente fizesse o mesmo mal que as pessoas faziam, você fala, não, Leandro, isso já acontecia 2000 anos atrás, na época de Jesus, o mal já existia. Com certeza. Mas se a gente pudesse medir a maldade do mundo, quando eu falo aqui mundo, agora eu estou falando de pessoas, né? A maldade que há no mundo hoje em volume, tipo Monstros S.A., quando media o grito das pessoas. Se houvesse um medidor de maldade, deixa eu dar um número para você. 8 bilhões de pessoas no planeta. Na época de Jesus tinham 150 a 300 milhões. Não é nem o Brasil. Se pudesse ser medida a maldade do mundo, a gente vai concordar aqui? Tá pesado. Tá pesado. As pessoas estão procurando um lugar seguro. Nós precisamos nos voltar para o Evangelho e entender que nós temos esse lugar. E por que é que nós temos nesse lugar? Deixa eu dar mais uma informação para você interessante. Eu tenho lido eu acabei de ler, na verdade, essa semana, terminei de ler um livro do N.T. Wright sobre Salmos. Ele traz umas figuras muito interessantes sobre Salmos. E uma das coisas que ele faz é pegar os Salmos e usar os Salmos para entender algo que Deus está fazendo na experiência com Ele, que atinge o tempo, o espaço e a matéria. Pronto, ficou complicado, né? Agora a mensagem. Nós vivemos no tempo, temporal, certo? Passado, presente, essa coisa complicada toda. E vamos vivendo aí. A gente não tem controle sobre isso. Deus não é preso ao tempo. A questão do espaço é a questão também, Deus é espírito, né? Deus, a gente fala que nós vivemos em alguns lugares, nós estamos em alguns lugares. E a questão da matéria aqui é mais a parte física, para chamar atenção para a parte física. Eu vou explicar para vocês o que eu estou me referindo. O N.T. Wright diz assim: em contraste com a maior parte dos pressupostos modernos, o tempo de Deus e o nosso se intercalam e intersectam. O espaço de Deus e o nosso se interpõem e interligam. E de maneira ainda mais surpreendente, o próprio mundo material da criação divina é infundido, tomado e inundado com a vida, o amor e a glória de Deus. Deus decidiu desde o início nos propiciar momentos de estarmos com Ele, quase que transcendendo o tempo, o espaço e a matéria, essa realidade, esse tempo que nós temos juntos. E isso acontece num lugar específico. O templo, ele era o símbolo desse acontecimento no Antigo Testamento. Você consegue fazer essa relação? Havia o templo, as pessoas sabiam que havia um lugar, um momento, e eles fisicamente, né, a vida lá era explorada diante de Deus. O Senhor está no seu santo templo. Deus criou esse lugar de intersecção da vida comum. Naquele momento, na presença de Deus, passado e presente não importam, porque o que importa é a realidade de Deus, do Deus eterno presente em nosso meio. Naquele momento, é como a gente às vezes diz: Deus está presente aqui. Senhor, obrigado pela tua presença. O espaço, esse momento, esse lugar, não o prédio em si, mas esse lugar, podia ser terra firme em qualquer outro lugar, podia ser até um barco no meio do mar. Esse lugar que nós estamos agora se torna um lugar
onde Deus se reúne com seu povo. Pessoas que oram salmos aprenderão, ele diz, a viver não apenas em seu próprio tempo, mas no tempo de Deus. E não somente em seu próprio espaço, mas também no de Deus. Aprenderão também a viver como matéria de Deus, criação de Deus, criatura e filho de Deus. Aquilo que nós somos feitos, a nossa consistência. Isso aqui está falando assim, todo o seu ser está envolvido nisso que Deus está fazendo. É isso que ele diz. Eu não roubo. Eu emprestei essa analogia, porque quando eu estava preparando essa mensagem, lembrei desses textos. Eu emprestei isso para dizer, o lugar mais seguro da terra é esse lugar, onde tempo, espaço e matéria se encontram e as coisas passam a estar debaixo da vontade de Deus, do desejo de Deus, do foco, do centro que Deus quer fazer, que é se relacionar com o seu povo. E é para esse lugar seguro que nós viemos, e nós normalmente vamos vir. E é para esse lugar seguro que nós vamos convidar pessoas para vir. Ainda há lugar, e eu ainda creio que existe um lugar seguro. E esse muitas vezes vai ser o nosso testemunho. A igreja é uma bagunça. Às vezes é. Mas eu acredito que ainda existe um lugar seguro. Por isso eu vou. Você confia em mim? Você vai ter que dizer. Você me conhece? Por isso que a gente gosta do evangelismo relacional, né? Você me conhece. Você acha que eu seria louco de algum lugar inseguro? O cara fala, eu acho que você seria. Não, brincadeira. Não, eu creio que não. Porque ele sabe que esse assunto é sério. E aí você começa a dizer, eu não encontrei um lugar perfeito. E não é sobre essa igreja, tá bom? Não é sobre a Vina de Curitiba. É sobre o lugar que Deus está, ou preparou para nós estarmos, que é a sua igreja. Um lugar onde tempo, espaço e matéria meio que se misturam e se perdem. Como a gente usa a expressão, se transcendem. Eu sei que é uma palavra um pouco complicada às vezes, mas você está entendendo o que eu quero dizer? Aqui não importa mais o nosso passado, o que será o nosso futuro. Deus é Deus e agora o que importa é aquilo que Deus está fazendo agora. E eu entrego o meu passado a Deus, eu entrego o meu futuro a Deus, porque Ele é bom. E eu esqueço um pouco da minha preocupação com o amanhã, pelo menos por uns momentos. E se a gente aprender a carregar essa realidade conosco para a vida comum, que diferença que vai fazer no nosso dia a dia. Todo o meu ser envolvido. Deus não é um resgatador de almas, né? Todo o nosso ser está envolvido, as nossas expressões, o nosso dia a dia. Quem acha que Deus salva só a alma, às vezes vive uma vida de qualquer jeito, porque nada importa o que ele faz, e já estou salvo, né? Eu ganhei meu ticket agora, eu vou entrar no trem para o céu, mostrar o meu ticket e vou embora. Mas é tudo envolvido. Uma vida que entende esse lugar seguro existe. Por fim, ele fala aqui, usando de novo a referência de Salmos, que eu estou usando aqui como esse lugar que nós construímos seguro. Ele diz o seguinte, através dos Salmos você pode ver essa indicação de permanecer intencionalmente nessa intersecção. É um desejo intencional. Eu quero compreender essa realidade de que Deus está presente. Ele desejou fazer essa intersecção de céu e terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, eu oro, não quero que os livres do mundo, mas que os guarde. Eles vão habitar nesse contexto onde céus e terra, a partir da vida deles, a partir da igreja, a igreja de Jesus, não a igreja de novo, instituição, a igreja, pessoas, vão ser esse lugar onde céu e terra entram em intersecção. Olha que coisa louca. E por isso a presença de Deus se manifesta. E por isso pessoas são curadas, pessoas são transformadas. É preciso que a igreja seja esse lugar seguro. Amém? É preciso que a igreja seja esse destino. Onde alguém entre e na sua dinâmica de vida, sem conhecer a Deus, de repente saia dizendo, todo o meu passado hoje foi entregue ao Senhor. O Senhor soberano. Conheci o seu amor. Ou a pessoa saia dizendo,
Eu vou abandonar as preocupações, esse peso que eu carrego. Eu conheci um Deus nesse lugar seguro. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que o céu desceu. Não é a expressão que a gente usa? Deus criou intencionalmente, lá atrás, esse lugar de intersecção de tempo, espaço e matéria. Tudo junto para um encontro com Ele. E hoje Ele faz isso através da igreja. Nós somos o templo dEle, nós somos o templo dEle. E Ele tem prazer em estar habitando em nossa vida e em nosso meio. E juntos nós construímos esse lugar seguro. Eu quero olhar com você agora 3 coisas básicas, fundamentais, que esse texto nos mostra, para te dar uma dica, ou fortalecer na sua mente, no seu espírito, no seu coração, como é que então a gente constrói. Está claro para vocês sobre o lugar seguro? Que Deus deseja isso, que nós podemos ser isso por causa da graça dEle. Agora eu vou explicar, ou vamos olhar juntos no texto, como isso pode ser feito. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que esse texto nos ensina, que Jesus está ensinando aos discípulos, é que as pessoas não sabem quem Jesus é. Você concorda comigo? As pessoas... Jesus é um nome muito conhecido. Tem até o Guaraná Jesus. Ninguém vai dizer que nunca ouviu o nome Jesus no Brasil. Eu acho difícil. Mas as pessoas estão confusas. Quem é esse Jesus? É esse que você tem me mostrado? É esse que você tem me mostrado? Eu acho realmente que os telefones, as coisas hoje ficam ouvindo a gente o tempo inteiro, gente. Não é possível. Porque o tanto de coisa que eu recebi aparecendo no meu Instagram, que tem a ver com a mensagem que eu fiquei falando, é assustador. É assustador. Eu acho até engraçado, porque às vezes eu olho nem é coisa velha, assim, às vezes é coisa nova. Eu fico em dúvida, assim, né? O que está acontecendo, né? E tal. Tá? O que as pessoas sabem de fato de Jesus? Jesus pergunta, isso não é interessante, o próprio Jesus falando, as opiniões, quem que eles dizem que eu sou? E há uma confusão generalizada. Tem gente que acha que ele é João Batista. Tem gente que acha que ele é Elias. Tem gente que acha que ele é Jeremias. Tem gente que acha que ele é um bom mestre. Tem gente que chama ele de curandeiro. Eu já conheci pessoas que falam assim, eu gosto de Jesus, ele era um excelente curandeiro. Hã? Não entendi. Fala em português? Tem gente que acha que Jesus é simplesmente isso. Um profeta como qualquer outro profeta. Quem as pessoas dizem que Jesus é? Talvez Jesus que eles conhecem é o Jesus que eu e você passamos para eles. E as suas prioridades, as minhas prioridades estão dando uma mensagem para essas pessoas a respeito de quem é Jesus. Eu me lembrei de uma canção da banda Resgate que eu gosto demais. E vocês vão ter que ouvir a letra toda. Não vou cantar. Calma. Porque veio na minha mente isso direto. Foi tão assim. As pessoas estão perdidas. O texto diz quem eles dizem que o Filho do Homem é. O que as pessoas dizem que a igreja é. O que as pessoas dizem sobre as pessoas que são da igreja. O que as pessoas estão dizendo sobre os líderes das igrejas. As pessoas precisam saber quem é Jesus e somos nós que vamos dizer a elas quem são Jesus. Com palavras e com a nossa vida. A canção diz assim, o título da canção é Eles Precisam Saber. Eles só querem saber como é possível viver. Só querem aprender para poder decidir. Eles só querem entender. Eles só querem sentir a fé que pode existir, que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer. Alguém precisa falar. Eles precisam saber que não se vende fé. Saber que Deus não é o que se vê na TV. Eles precisam saber. Ouvir só o que Deus quer dizer. Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber. E eles precisam saber o que é a graça de Deus, que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem, não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar. Alguém precisa dizer, alguém precisa pregar que Ele veio pagar, que Ele veio morrer para que possam viver. Eles precisam de amor.
Eles precisam ver que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter. Eles precisam de Deus. Eles precisam de paz. Eles não querem paz, não querem faraós, nem um capataz. Eles precisam saber que agora podem pensar que aquilo que Deus vê, o pregador não vê, o predador não dá. Eles precisam de Deus, eles precisam de mais, eles não podem ver. Eles precisam luz, precisam enxergar. Eles precisam andar, precisam se libertar. Eles só querem Deus, eles só querem paz, eles só querem amar. Eles precisam saber que eles não são de ninguém, que ninguém pode dar e nem manipular aquilo que Deus tem. Precisam ver o céu, precisam ver a cruz, precisam se entregar, precisam confessar o nome de Jesus. E aí? Não sabia que recitar isso aqui ao vivo era tão forte. Tive que me controlar aqui um pouco. O papel da igreja, número 1 aqui no nosso texto, é anunciar que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16 diz isso. Então a pergunta nossa é pessoal, missional, para você e para mim. Quem revelará este mistério ao mundo? Quem esclarecerá e dirá e responderá a pergunta: quem é o Filho do Homem? Quem é Jesus? Você e eu somos chamados para anunciar a identidade verdadeira de Cristo. Amém? Esse é o número 1. Número 2. Quando Cristo é revelado, é então aí que o Pai abre o entendimento. Versículo 17 do texto diz: foi meu Pai no céu quem revelou isso. Para você, Pedro. Para você, Lucas. Para você, João. Eu disse antes que a conversa com Pedro é só aquele que estava à frente, mas ali Jesus está falando com todos. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém conhece Jesus por mero raciocínio ou influência humana. É revelação do Pai. É Deus quem revela. Depois do anúncio, Deus opera essa revelação. João 16,8 diz: o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é você, nem sou eu. Meu papel é o anúncio. Portanto, nós evangelizamos, mas é Deus quem converte, é Deus quem revela. Nossa parte é semear, a nossa parte é orar, descansar nessa realidade. Isso tira um peso do seu coração e da sua mente. Se você acha assim, mas eu não consigo fazer isso. Não consegue mesmo. O seu papel não é fazer nada, o seu papel é anunciar e testemunhar. Como Pedro disse: eu sei que tu és o Cristo. E até entender que isso que você está acabando de dizer é revelação de Deus para o seu coração. E você não chegou nessa conclusão porque você é espertinho, queridinho, inteligentinho. Foi Deus que permitiu que os seus olhos fossem abertos para entender essa verdade. Ele diz: foi o Pai que te revelou, Pedro. Que felicidade. Não é um motivo de alegria? Agora você para um pouquinho aí, um segundo para você falar: puxa, que alegria. Ele diz que é uma alegria, uma bênção, porque eu não conseguiria isso, e Deus deixou, Deus permitiu, Deus operou. Eu me sinto atraído pelo Senhor Jesus agora. Eu reconheço que Ele é o Cristo. Ele é o Cristo, significa que Ele é ungido. Ele é Rei dos Reis. Ele não é apenas Jesus, mas um profeta, mas um bom mestre, um cara legal. Lembra que tinha uma foto na camiseta antigamente que era Jesus assim, ó. Esse é o nosso ponto número 2. Um descanso para você aí no intervalo entre anunciar esse lugar seguro. Ponto número 3 é o mais importante que que Jesus esclarece, ali para nós. Versículo 18 diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Bruno trouxe um set list hoje de música muito bom. Obrigado, Bruno. Quem gostou? Ajudou você? Esse é o propósito, do grupo de adoração. Não é adorar no lugar da gente, mas nos dá uma via, um caminho para a gente poder expressar nossa voz ao Senhor. A gente não combinou nada, mas tinha uma música hoje sobre rocha. Sobre esta rocha. Olha que interessante.
texto diz então: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, ou as portas do inferno não a conquistarão. Então, a primeira coisa que esse texto está falando aqui do ponto de vista mais técnico do texto, né, é que existe essa rocha e é o inferno que tenta nos destruir. Não é a gente que vai lá no inferno meter os pés para derrubar tudo e vamos fazer um auê. Não, a igreja ela vai vivendo e fazendo o que foi chamada para fazer, sendo lugar seguro e tranquila, porque as portas do inferno jamais destruirão a igreja. Amém? É segurança, é calma, é tranquilidade. Ainda que venha a maior perseguição do mundo, no mundo e contra a igreja no mundo todo, você pode ficar tranquilo, a igreja nunca vai deixar de existir. Nunca. Nunca. E por quê? Porque ela está sobre a rocha. Existe um firme fundamento colocado aqui. E esse fundamento é Cristo. Ele é o firme fundamento sobre o qual a igreja dele é edificada. Quando é que a igreja não é um lugar seguro? Fica a dica. Qual é a sua conclusão? Quando ela não é firmada na rocha. Quando não é a rocha que direciona a formação e a edificação de cada um de nós e dessa igreja como corpo. Estão entendendo? É simples, na verdade, fazer uma avaliação. E por isso que eu digo que eu creio que existe um lugar seguro. Porque eu vou dizer o seguinte, para qualquer um, olha, procure uma igreja que tenha as escrituras como firme fundamento, porque elas representam Cristo e nos guiam a partir do que Cristo quer fazer. Procure. Se você encontrar, fique tranquilo, não fique com medo. Confie no Senhor. Veja se o comportamento daqueles que lideram, daqueles que estão servindo, estão refletindo o firme fundamento. Se você vê desvios, fique alerta. Se você puder, ajude a corrigi-los. Sendo parte desse grupo, faz parte ajudar a coisa a andar bem, exortar uns aos outros às vezes. Não é? Há um jogo de palavras interessante, porque Petros significa pedaço de rocha. Mas Petra significa rocha maciça. Então a palavra assim, pedra no texto original é Petra. E a palavra Pedro é Petros, uma derivação, mas um pedacinho da rocha. Pedro, você é um pedacinho de rocha, legal. Mas eu sou a rocha maciça. Fundamento. Jesus está dizendo, tu és Pedro, a pedrinha. Mas sobre essa rocha, eu edificarei a igreja. Ele é o fundamento. Paulo diz em 1 Coríntios 3:11, pois ninguém pode colocar outro alicerce ou outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Não pode. Não pode. A gente estava ontem na reunião de liderança e a gente começa a ficar empolgado com as conversas, né? E a gente estava falando ontem sobre alguns absurdos que a gente viu aí acontecendo e acontecem no meio do que se chama igreja. Eu fiz um comentário, parênteses, tá bom? Sou eu, não estou literalmente pregando nessa hora, para não comprometer aqui demais. Se eu não acreditasse que existe inferno, eu ia dizer, existe pelo menos para esses caras aí. Porque não é possível, cara. O que essa galera faz? Em outras palavras, porque isso é sério, é o que Paulo está dizendo aqui. Ninguém coloque outro, é um posicionamento que você faz na rocha. Amiguinho, eu estou com Cristo. Não sei o que você está perdendo tempo comigo. E C.S. Lewis gosta de falar sobre isso. A minha Bíblia, aliás, é comentada por C.S. Lewis. Vocês não têm uma igual essa. Ele diz que a estratégia dele naquele livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, uma das estratégias que ele gosta com pessoas que se posicionam. Então você nunca está livre de ficar atento, né? A Bíblia diz aquele que está em pé, veja que não cai. Aquele texto lá é legal. Quando você está firmado, posicionado, despreocupado, cara, eu não estou preocupado com o diabo. Ele que se vire com os problemas dele. Eu estou posicionado aqui no que Deus falou, na verdade dele. Firme fundamento, é Jesus.
Talvez ele vai tentar distrair você com outras coisas, porque ele sabe que não adianta vir ficar te incomodando demais, porque você vai tocar ele. Daí ele vai, talvez, atrair você com outras coisas, né? Ai, vai lá, o aprendiz recebe a orientação. Vocês estão lendo, né? Foi esse livro, né? Ele dá orientação pro cara, mas faz o seguinte, não mexe com o Bruno, não. O Bruno é crente. Não está com a Bíblia de papel, mas ele é crente. Não vai adiantar ficar tentando, sabe, feri-lo, machucá-lo. O cara vai mandar eu lá para as cucuias, rapidinho. Faz o seguinte, aprendiz. Vê se você consegue ocupar ele com bastante tarefa na igreja. Ele cada vez vai me sentir mais crente. Mais orgulhoso da sua crentice. Faz isso. Aí daqui a pouco ele já não pensa tanto em mim. Ele já acha que ele é mais santo que os outros. Sabe assim? Cara, o diabo é ardiloso. Mas nós temos essa segurança no fundamento. Nós não precisamos temer. Nós podemos avançar. E as nossas portas estão bem guardadas por ele. Última coisa que esse texto fala aqui, nos dá então, com relação ao que ele diz sobre a igreja, nesse firme fundamento que é Cristo, é nesse contexto que Jesus está falando sobre as chaves que desligam e desligam, tá bom? Então, qualquer bobagem que você ouviu de coaching na internet, de teologia aí, os coaches de teologia, tem um monte perdido por aí, esses aí também talvez vão lá para aquele lugar, de repente, quando, não sei, Deus que sabe. Eu não sei, é responsável o que está falando. Tirar texto fora de contexto para pretexto é sério. É sério. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: se você anda no firme fundamento, e você está conectado comigo, você vai entender o que eu quero fazer. E quando você ligar na terra, eu vou ligar. Não é porque você agora tem um poder e você decide as coisas da vida. É porque você me ouve. É porque você está operando em meu nome. É porque o firme fundamento, você está nele. Então, o que Jesus está dizendo é não tema ao mesmo tempo. Porque quando você tiver uma missão em meu nome, que eu te dei, não a que você sonhou, inventou, e você for, o que você fizer, eu vou dar a capacitação. Eu vou abrir essa chave, eu vou fazer isso funcionar. E o que você desligar, eu também vou desligar. Não é tipo assim, Deus, é o seguinte, eu vou desligar um negócio ali que não está dando certo. Não, é quando Deus falou, fecha esse negócio, encerra esse assunto. É uma metáfora, um jeito de falar assim, você vai operar em meu nome, enquanto você estiver operando a partir desse firme fundamento. 3 coisas para a gente construir um lugar seguro, então. Anunciar o Cristo verdadeiro. Esclarecer quem é Jesus. É a primeira coisa. A segunda coisa é saber que cabe ao Pai trazer aqueles na hora e no momento que Ele deseja trazer. Não é nosso encargo. Terceira coisa, e a mais principal, criar esse lugar com esse firme fundamento. Cristo é a pedra fundamental que forma a igreja e edifica a sua vida. Sua vida não pode estar sendo edificada em nenhuma outra coisa. Abra os olhos. Olhe para a sua realidade. Se há alguma coisa que vem edificando a sua vida no lugar de Cristo ou em competição com Cristo, não estou dizendo que outras coisas não podem colaborar para a edificação da sua vida, né? Deus constrói a sua vida ali, bota os tijolos, massa, aí você usa um paninho lá para tirar um pó, sabe assim? Tá beleza. Mas a edificação, o fundamento, aquilo que vai direcionar, o que vai virar esse prédio que Deus está construindo na sua vida, precisa vir dele o tempo todo. Amém? Fundamento inabalável. Salmos 18:2 diz que o Senhor é minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, Ele é o meu rochedo, em quem eu encontro proteção. A igreja de Cristo foi feita para ser um lugar mais seguro da terra, por causa de Cristo. Nesse lugar há proteção espiritual, porque nada prevalece contra ela. A verdade é revelada, não por especulação humana, mas Deus revela para nós a sua palavra. Esse é um lugar de autoridade legítima, né? As chaves que Cristo nos dá nesse sentido. E uma missão clara de vir anunciar Jesus e fazê-lo isso como um corpo unido. Casa construída sobre a rocha, Mateus 7, 24, 25. Salmos 46 fala sobre isso também. Um lugar, um ponto de contato de Deus com a humanidade. É um lugar seguro. Um edifício espiritual vivo. Que Pedro menciona no versículo 5 do capítulo 2. Ele fala sobre as pedras vivas. Cada um de nós sendo edificado e formando esse edifício espiritual.
Um edifício que se move em missão ao encontro daqueles que o Espírito de Deus está atraindo. E aí, quando a gente caminha para o final aqui, a gente volta à pergunta inicial, então. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Você precisa saber responder essa pergunta. Para você mesmo e para quem perguntar. O que é esse negócio de Jesus? Mas precisa da igreja mesmo? É um lugar de encontro, um lugar seguro, onde Deus nos forma. Eu me lembrei no final, na conclusão dessa palavra, desse estudo, dessa pregação, as palavras de Jesus ficaram ecoando também no meu coração, quando ele diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O seu papel, o meu papel, é nós termos as placas da estrada, os sinais que indicam. Por ali, você vai achar o caminho. Porque Ele é o caminho. E quando eles encontrarem o verdadeiro Jesus, aqueles que eles estão confusos a respeito, dali para frente Jesus cuida, porque Ele se torna um caminho. Com letra maiúscula. Ele é o caminho, Ele é o meio. E quando Ele encontrar o caminho, depois que você apontou para Ele, Ele precisa, lembra da música? Eles precisam saber. Quem vai falar? Eles precisam saber. E a hora que você anunciar e for nada mais do que isso, como João Batista, voz do que clama no deserto, apontando para o caminho do Senhor. A hora que a pessoa virar à direita, porque você apontou à direita, e ela dá de cara com o caminho, que é Jesus, ela entra no caminho. E quando ela entra no caminho, o próprio Senhor, que também é a verdade, anuncia a verdade. E a verdade começa a libertar essa pessoa, a trazer ela para uma nova realidade da vida, do mundo, de si mesmo. A liberdade, ela é completa, é uma liberdade que vai nos curando, vai tirando as amarras da nossa vida, nos libertando para Deus. E o resultado disso é que nós encontramos, então, a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Jesus verdadeiro, Ele é as três coisas. Ele não é só um caminho, um jeito de viver. Ele não é só um ensino, uma palavra, uma verdade. Ele é o caminho que leva à verdade, que transforma em vida. E isso não acontece fora dele, acontece nele. E ao acontecer nele, acontece no meio do seu corpo, do seu povo. Nós somos o corpo de Cristo. As metáforas que os irmãos usaram nas Escrituras são muito importantes. Você tem, junto comigo, a responsabilidade de ser esse lugar seguro. Um lugar de edificação para você, para aqueles que chegam, e do corpo de Cristo como um lugar sendo edificado também. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Esse foi o nosso primeiro episódio, sendo edificados. Semana que vem a gente vai continuar com sendo restaurados. E eu deixei esse no meio, até como expectativa de que quando você no sábado convidar algumas pessoas, de repente eles vêm no domingo. Então a mensagem será para nós e para aqueles que talvez o Senhor conduza aqui depois de sábado. Não sei. Amém?